Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo e de aprendizado na nossa querida Casa da Paz. Na noite de hoje, a gente tem a feliz visita do nosso irmão Guilherme Furusawa, que vem conversar conosco, cujo tema é Buscai e Achareis. É um tema que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. O nosso irmão, ele é tarefeiro da instituição espírita Casa de Maria, que fica em Paulo de Fronten.
Para que a gente possa iniciar a nossa harmonização, nós vamos ler a mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 22, intitulada Que Buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, entendem, contudo, estendem esse departamento divino à sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Ótima página para as nossas reflexões, né? Vamos então. Convido a todos que assim o desejarem levar os nossos pensamentos a Jesus para que possamos iniciar o trabalho da noite de hoje. Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui nos encontramos reunidos em teu nome. Agradecemos, Senhor, infinitamente pelo dia de hoje, por tudo que recebemos, Mestre, e muitas vezes nem nos demos conta da imensa gratidão que temos contigo, Senhor, por tantas benesses recebidas. Agradecemos também a presença do nosso irmão Guilherme Furosawa junto à nossa querida Casa da Paz, trazendo para nós as reflexões sobre esse tema. Ajuda-nos, Senhor Jesus, envolva-nos, ampara-nos, envolva os nossos lares, Senhor. Como também te pedimos, envolva a nossa querida Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas. Fortaleça-nos, Mestre, nesse caminho até ti. Dai-nos perseverança, dai-nos fé, para que possamos levar adiante tudo aquilo que nos comprometemos. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite de estudo e reflexões para todos nós. Boa noite a todos os nossos irmãos da nossa Seara Espírita. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos reunidos no entorno das mensagens do Evangelho, das mensagens de Jesus, das mensagens espíritas. Gostaria de iniciar esse nosso encontro exatamente agradecendo a paciência dos nossos irmãos que nos ouvem, agradecendo aos dirigentes da nossa instituição, agradecendo aos amigos espirituais que nos auxiliam sempre e agradecendo a Jesus,
aquele que é a luz do mundo, por todas as oportunidades, por tudo aquilo que ele nos oferece, de acordo com as nossas necessidades, para o nosso progresso, para o nosso burilamento, para que nós possamos vencermos-nos, vencendo as nossas más inclinações, para que nós possamos compreender o valor da caridade, da fraternidade, do perdão. Segundo o Espírito Emmanuel, nós encontramos nas mensagens dos evangelhos, nas pegadas de Jesus, tudo aquilo do qual nós necessitamos para a nossa reforma íntima. Invariavelmente, quando nós analisamos, quando nós estudamos as mensagens contidas nos evangelhos, utilizando a ótica espírita, nós encontramos invariavelmente tudo aquilo do qual nós necessitamos. Assim, nós sempre iniciamos os nossos estudos falando dele, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que é a videira verdadeira, daquele que é a luz do mundo. E nós vamos relembrar uma passagem muito curiosa. Nós vamos iniciar o nosso estudo relembrando uma passagem muito curiosa. Essa passagem ela está contida nos quatro evangelhos, mas em um em especial. Segundo nós sabemos, quando Paulo ele sai na sua primeira viagem missionária, logo na sua primeira viagem missionária, ele vai acompanhado de Barnabé, ele vai exatamente para disseminar as mensagens da Boa Nova, para falar das mensagens de Jesus, para falar das mensagens da fraternidade em diversas comunidades, em diversos vilarejos, em diversas cidades que ele passasse. Só que quando ele sai para sua primeira viagem missionária, ele sai acompanhado de um jovem também chamado João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Acontece que logo nas primeiras dificuldades, João Marcos ele deserda, ele abandona o grupo e retorna para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguem nessa viagem missionária, mas João Marcos não, ele retorna para Jerusalém. Acontece que quando ele chega em Jerusalém, ele passa a acompanhar Pedro. Ele passa a acompanhar Pedro nas pregações que Pedro fazia nos cenáculos, mais tarde na chamada Casa do Caminho. Mas a verdade é que João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ele começa a fazer anotações referentes às pregações de Pedro, surgindo então o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de João Marcos, ele é conhecido apenas como Evangelho de Marcos exatamente para que não haja confusão, para que não houvessem dois evangelistas com o mesmo nome. Então o Evangelho de Marcos ele surge assim. Seria, segundo historiadores, exegetas, pesquisadores, seria um evangelho atribuído às pregações de Pedro. Seria um evangelho que Pedro nunca escreveu. E nós vamos encontrar uma passagem muito curiosa no Evangelho de Marcos. Na verdade, essa passagem ela está presente nos 4 evangelhos, como eu disse. Entretanto, Marcos é quem dá a ela a maior riqueza de detalhes. Segundo Marcos, Jesus havia pedido aos seus discípulos que eles buscassem uma região desértica, uma região isolada, porque ele precisava colocar-se em oração, porque ele percebia que os seus discípulos precisavam de repouso, e a multidão não permitia, as pessoas que iam exatamente ao encontro de Jesus o tempo todo, essas pessoas não permitiam que seus discípulos repousassem. E quando nós pegamos os evangelhos e fazemos uma varredura, fazendo uma análise dos 4 evangelhos ponto a ponto, nós observamos que Jesus, ele sempre buscava os desertos, ele sempre procurava isolar-se para colocar-se em oração. Ele vai subir o Monte Tabor, ele vai ao Monte das Oliveiras, ele vai sempre buscar os desertos. Todos os dias, praticamente, nós vamos encontrar Jesus se isolando para colocar-se em oração. Isso é muito curioso porque, mesmo sendo ele a luz do mundo que esteve entre nós, ele buscava o refazimento, ele buscava a oração, ele buscava a meditação, ficando para todos nós uma importante lição. Mas nesse momento, nós estamos falando de algo que aconteceu exatamente no 3º ano do messianato de Jesus, das pegadas que Jesus havia deixado na terra para todos nós. E nesse momento, uma multidão já buscava por Jesus o tempo todo.
Nós sabemos pelas narrativas dos evangelhos que onde quer que Jesus fosse, uma multidão ia ao seu encontro. Quando sabiam que ele estaria em determinado vilarejo, em determinada cidade, uma multidão afluía para aquele local. Uma multidão tentava acompanhá-lo pelas estradas, até sobre o lago, sobre o Tiberíades. Sempre que Jesus adentrava uma barca, algumas outras embarcações tentavam acompanhá-lo. E Jesus, vendo a necessidade de repouso dos seus discípulos, segundo o Evangelho de Marcos, ele pede então que os seus discípulos cruzem um lago para uma região desértica, exatamente para que seus discípulos pudessem repousar. Acontece que algumas pessoas ouviram o que Jesus dizia, segundo o Evangelho de Marcos. Aquelas pessoas então foram espalhando a notícia, alguns se anteciparam, de forma com que quando Jesus chega do outro lado do lago, naquela região desértica, uma multidão já o esperava. Uma multidão já o esperava e outros tantos ficavam chegando o tempo todo, porque era Jesus, pelo amor de Deus. Imaginemo-nos nos dias de hoje, se houvesse entre nós a notícia de que existe um peregrino, de que existe um homem, disseminando sementes de esperança nos corações aflitos do dia de hoje, uma multidão também iria ao seu encontro. Se houvesse entre nós alguém que curasse as dores das nossas almas, não apenas as dores físicas, devolvendo luz aos olhos daqueles que se encontram cegos, limpando a pele daqueles que se encontram feridos, repletos de chagas, não apenas as chagas que trazemos no corpo, mas as chagas da alma. Era natural que todos fôssemos ao seu encontro. Era natural que uma multidão o buscasse, principalmente nos dias de hoje, quando nós olhamos à nossa volta e percebemos o quanto as pessoas sofrem, o quanto as pessoas encontram desesperançosas, desesperadas, desamparadas, desiludidas à depressão, sofrendo de ansiedade. Eu me pergunto se seria diferente nos dias de hoje, se multidões não iriam ao seu encontro onde quer que ele fosse. E assim aconteceu. Quando Jesus chega naquela praia, já uma multidão lhe aguardava e outros tantos estavam chegando. Jesus, vendo aquelas pessoas ávidas em beber daquela fonte cristalina das suas mensagens consoladoras, ele então começa a ensinar-lhes, segundo o evangelista Marcos, e começa a ensinar-lhes, e começa a falar para todas aquelas pessoas as suas mensagens de esperança, o mapa que ele trazia para o caminho da felicidade, através da tolerância, da fraternidade, da caridade, naturalmente. Teria sido nessa ocasião em que Jesus teria declamado o poema das bem-aventuranças. Teria sido nessa ocasião que Jesus teria ensinado a oração. Teria sido nessa ocasião em que Jesus teria falado para aquela multidão que o ouvia todas as mensagens consoladoras, a maioria delas que nós a conhecemos hoje. Até que num determinado momento os discípulos começaram a ficar preocupados. Viram-se para Jesus e pedem que Jesus despeça a multidão. Nós não sabemos exatamente quem, porque o evangelista não assinala, mas um discípulo teria se aproximado de Jesus e teria dito: Mestre, despeça-os, porque aquelas pessoas já estavam há muitas horas ouvindo suas mensagens e tinham fome, e não existia comércio por perto, o vilarejo mais próximo ficava muito distante. Então os discípulos, preocupados com aquelas pessoas, pedem a Jesus: despeça-os. Curiosamente, Jesus, ao ouvir isso, teria dito aos seus discípulos: dai-lhes voz de comer. Como assim? Dai-lhes voz de comer, mas eles nada possuíam. Segundo o evangelista Marcos, seria necessário, se eles fossem alimentar toda aquela população, toda aquela multidão, cerca de 5.000 pessoas. Segundo historiadores, exegetas, pesquisadores, 5.000 pessoas contando só os homens, porque mulheres e crianças nunca eram contabilizados. Mas vamos imaginar que o número de pessoas fosse só esse mesmo, fossem apenas 5.000 pessoas. Elas não tinham nada para comer. O vilarejo mais próximo ficava muito distante. E segundo o próprio evangelista Marcos, se eles fossem alimentar toda aquela multidão como Jesus havia pedido, eles necessitariam de pelo menos 200 denários, ou 200 dinheiros. Para que a gente tenha uma noção do valor a que se referia, um denário era o valor correspondente a um dia de trabalho, e seriam necessários 200 denários para poder alimentar toda aquela multidão em pães.
Os seus discípulos então obedeceram porque era Jesus quem pedia. Mas como assim? Como nós daremos de comer? Então eles se organizaram, juntaram tudo o que eles possuíam e perceberam que eles tinham 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para cerca de 5.000 pessoas. Os discípulos então pegaram esses 5 pães e 2 peixes, começaram a organizar as pessoas em grupos de 100, em grupos de 50, e começaram a distribuir, começaram a compartilhar. Começaram a distribuir, compartilhando migalhas, pedaços de peixe, lembrando naturalmente que não eram peixes frescos, eram peixes ressecados, eram peixes secos, que era a melhor forma de armazenamento para que esses peixes não estragassem. Então eles começam a distribuir esses pães e esses peixes. E quando eles percebem, eles haviam alimentado aquela multidão de pessoas, a ponto de se fartarem, a ponto de sobrar ainda 12 cestos com restos de alimentos. Eles haviam alimentado a multidão. Mas como assim? Como assim? Despeça-os, Senhor. Dai-lhes voz de comer. Mas eles não tinham nada. Mas acontece que o pouco com Deus é muito. E de repente eles alimentavam a ponto de todos se fartarem, a ponto de sobrar. Mas Guilherme, como assim? Eles confiaram, eles deram o primeiro passo. Eles deram o primeiro passo, dá o primeiro passo que a estrada aparece. Confiemos, temos nós que darmos o primeiro passo, porque aqueles que nos acompanham não se ausentam. Confiemos sempre. O pouco com Jesus é muito e nós vemos isso, por exemplo, quantas instituições espíritas que nós conhecemos, quantas searas, começaram exatamente de pequenas reuniões domésticas. Aquelas pessoas que nada possuíam, de repente, se transformam em grandes instituições, instituições centenárias que começaram em cultos no lar, que começaram em pequenas reuniões, mas confiaram. Aquelas pessoas não teriam condições de fazer grandes obras e grandes construções, mas confiaram. E de repente surgem grandes instituições espíritas. Nós assistimos isso em diversos momentos. Mas Guilherme, como assim? Será que isso está de acordo com a fé raciocinada? Acontece, meus irmãos, que a fé não é apenas crer, mas é crer com a nossa essência, na certeza de que, se nós dermos o primeiro passo, é o suficiente para que os passos seguintes, por mais que nós não enxerguemos a estrada à nossa frente, nós damos o primeiro passo, porque quando nós observamos, a estrada surge. Isso é a manifestação da nossa fé. Num determinado momento, Jesus teria dito aos seus discípulos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Acontece que nós não podemos pegar essas frases isoladas, é necessário nós meditarmos sobre elas. Mas ainda o evangelista registra que Jesus teria dito: Deus, o Pai, não dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão, da mesma forma que não dá serpentes aos filhos que lhe pedem peixes. Ora, se vós que sois maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, que dirá o nosso Pai que estás nos céus? Jesus recomendava que nós pedíssemos aquilo do qual nós acreditávamos necessitar, porque nós sempre seríamos atendidos. Talvez nós não fôssemos atendidos da forma como nós gostaríamos, mas segundo Jesus, nós sempre somos atendidos. Ninguém se julga ou pode se julgar ignorado no momento de uma prece. Sempre somos atendidos. É curioso, porque quando nós pensamos nisso, quer dizer que sempre que nós pedimos, Deus nos atende, os amigos espirituais nos atendem, os nossos anjos fazem para nós aquilo que nós necessitamos. É curioso porque existe uma contradição nisso tudo. Porque se Deus é perfeito, se Deus tudo sabe, se Deus compreende tudo aquilo que nós necessitamos, em tese, nós não precisaríamos pedir nada, porque Ele já sabe aquilo que nós precisamos. E vai nos dar aquilo de acordo com as nossas necessidades ou com o nosso merecimento, podemos pensar assim. Então, por que nós oramos? Por que temos a necessidade de pedir? Se nós receberemos invariavelmente aquilo que nós necessitamos, por que nós temos que pedir? Acontece que Kardec ele faz uma pergunta. Nós vamos encontrar essa pergunta no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se nós temos condições de mudar algumas provas em nossas vidas.
Se tudo aquilo que nós encontramos na nossa vida é fatalidade, tem que acontecer e acontecerá. E os espíritos tiveram a ocasião de responder a Kardec que tem provas que precisam verdadeiramente seguir o curso, mas não existe a fatalidade. Muitas provas nós temos condições de mudar, existem determinados projetos, planejamentos que nós mudamos invariavelmente de acordo com as nossas escolhas, porque os espíritos vão nos dizer que não existe destino. Nós, espíritos encarnados, nós seres humanos, só estamos destinados a uma coisa: a nossa felicidade, a nossa iluminação é a única destinação. Nenhum de nós é destinado a mais nada, porque se nós fôssemos destinados, se existisse o destino como nós compreendemos, não seria necessário esforço algum, as coisas aconteceriam fatalmente. Então, nós temos aqui nós temos aqui uma dicotomia, nós temos aqui uma situação muito delicada. Ou nós temos um Deus para quem nós não precisamos pedir nada, ou um Deus que sempre nos dará tudo aquilo que nós pedirmos, de acordo com essa passagem que nós lemos. A verdade é que não nem a nulidade, onde ele não precisa fazer nada, da mesma forma que ele também não atende tudo aquilo que nós pedimos. Porque quando nós pegamos a mensagem que está no Evangelho, está assim, ó: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis, ou pedi e dar-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. É curioso, porque todo aquele que pede, recebe. Não necessariamente nós recebemos aquilo que nós pedimos, mas recebemos de acordo com as nossas necessidades e com o nosso merecimento. Mas a verdade é que os espíritos podem interferir por nós. Deus pode interferir por nós. Os amigos espirituais podem interferir por nós. Está no Livro dos Espíritos isso. Eu gostaria de aprofundar o nosso estudo, exatamente lembrando uma crônica, lembrando uma história muito gostosa do espírito Neio Lúcio, está no livro Jesus no Lar. Essa história, ela fala que Bartolomeu estaria reunido com Jesus e os discípulos, naturalmente, quando Bartolomeu teria perguntado a Jesus sobre as respostas do alto às súplicas dos homens. Como é que ocorre a resposta do alto, ou dos anjos, ou de Deus, às súplicas dos homens, aos pedidos dos homens? Será que os anjos, será que os amigos espirituais sempre atendem às nossas súplicas, os nossos pedidos? Nós vimos com Kardec que sim. Nós vimos que os espíritos sempre nos atendem, entretanto, eles sabem que existem provas que não podem ser retiradas de nossas vidas. E eles não necessariamente dão aquilo que nós pedimos, mas aquilo do qual nós necessitamos, aquilo que será o melhor para nós. Porque nós, na nossa infantilidade, nós às vezes nos confundimos. Nós, se formos avaliar aquilo que nós pedimos, nós vamos observar que boa parte de nós pedimos coisas equivocadas, que não têm verdadeiramente valor, que mais nos atrapalhariam do que nos ajudariam. Muitos pediriam status, muitos pediriam recursos materiais, que são necessários naturalmente, mas que eventualmente podem fazer com que nós nos percamos, com que nós tropecemos, com que nós nos deturpemos na distribuição de valores. Então Bartolomeu, ele teria perguntado a Jesus como é que os céus fazem para responder às respostas relacionadas às súplicas dos homens. Então Jesus teria narrado uma história muito curiosa. Ele teria dito que existia um missionário das verdades celestes que ele precisava seguir de uma cidade, de um vilarejo a outro. Acontece que a hora já estava muito adiantada, já começava a anoitecer. As pessoas, inclusive, recomendaram que ele não fosse, mas ele tinha necessidade de viajar, de mudar de cidade, porque ele precisava cumprir a sua tarefa, cumprir a sua missão. A missão de disseminar as sementes da esperança, ou disseminar a verdade, como ele cria. Então ele parte mesmo assim, mesmo estando anoitecendo, mesmo ele não conhecendo bem o caminho, ele resolve seguir. Acontece que o caminho passava por dentro de uma floresta. E conforme ele foi caminhando por dentro dessa floresta, anoiteceu. E ele desconhecia o melhor caminho, da mesma forma que ele ignorava o número de milhas necessárias para que ele pudesse ir dessa cidade a outra que o aguardava. Conforme ele começa a sua jornada, já anoitecendo, já tendo anoitecido, ele percebe então que ele havia feito uma escolha equivocada. Mas ele tinha tanta certeza que tudo daria certo, porque ele era muito temente a Deus.
Então ele encontra uma cova na beira do caminho. E ele percebe então que essa cova atenderia às suas necessidades de repouso. Ali ele se abrigaria, por exemplo, dos ventos. Quando ele se aproxima dessa cova, de repente sobe uma nuvem dessas moscas vorazes que nos machucam. Ele então se perturba e se afasta dessa cova, seguindo o caminho, buscando um abrigo mais adiante. Conforme ele segue no caminho, nessa mesma estrada, ele percebe o som de um riacho. E quando ele chega mais à frente, ele percebe uma bifurcação. Nessa bifurcação existia um caminho que tinha uma ponte. Do outro lado dessa ponte, ele percebe uma praia, uma linda praia de areias brancas. Ele percebe que ali ele teria o conforto necessário para que ele pudesse repousar, já que havia anoitecido. Quando ele se aproxima da ponte, de alguma forma, a ponte se solta dos seus alicerces e cai. A ponte desaba. A ponte, que parecia segura, no momento em que ele ia colocar-se em trânsito, em que ele iria atravessá-la, a ponte se desprende dos seus alicerces e desaba e desmorona. E ele não consegue atravessar o rio. Então ele segue por outro caminho, até que mais adiante começa a chover. Uma tempestade torrencial, e eu não posso esquecer que seu único companheiro era um cãozinho que o acompanhava. Era ele e o cão. E ele, percebendo que aquela tempestade, ele tinha necessidade de um abrigo mais seguro, ele então encontra uma árvore robusta. E essa árvore, conforme ele se aproxima, ele percebe que ela tinha um oco onde ele poderia se abrigar não apenas dos ventos, mas também da chuva. Quando ele se aproxima do oco da árvore, de repente, aquela enorme e robusta árvore, o seu tronco se quebra por causa do açoite dos ventos. Quando ele ia adentrar no oco da árvore para repousar, de repente o tronco se parte. E ele se vê desesperado, porque era um abrigo seguro que ele havia encontrado. E ele começa a preocupar-se. Será que ele não encontraria abrigo? Ele que era alguém que se colocava em oração, que confiava em Deus. Será que Deus não proveria? Será que Deus não lhe daria o recurso necessário? Será que naquele momento ele não teria sido ouvido? Ele que havia encontrado diversos abrigos, mas nenhum desses abrigos lhe atendiam de verdade às necessidades, exatamente porque aconteciam determinadas situações que faziam com que ele não pudesse abrigar-se nesses abrigos. Ele continua caminhando mais cerca de 2 milhas quando ele encontra um casebre campestre. Então ele imediatamente fica feliz, entendendo que era ali que ele encontraria o abrigo, que na verdade Deus estava guardando o melhor para ele. Quando ele bate à porta do casebre, imediatamente um homem muito ríspido, dizendo que não recebia visitantes naquela hora da noite, que ele tinha que ir embora, e ele chora, se desespera, pedindo qualquer tipo de abrigo, porque eles estavam ao relento, porque a tempestade se formava, porque era uma noite fria, porque eles teriam que dormir na floresta, mas ainda assim um homem insensível bate a porta na sua cara. Então ele volta para a estrada, caminha um pouquinho só mais, encontra uma clareira e fica ao relento nessa clareira, ao som dos trovões, muita chuva, no frio, no relento verdadeiramente, até que os trovões assustam o seu cão. O seu cão o abandona, o deixa sozinho no meio da floresta. Ele chora desesperado. Onde está o Pai a quem eu sirvo, a quem eu tanto confio? Nesse momento eu me sinto ao abandono, ao relento. Conforme a madrugada foi avançando, ele ouviu alguns gritos, algumas vozes, alguns gritos de desespero no meio da floresta, e ele não sabia exatamente de onde vinha. Ele aumenta o seu medo, ele aumenta o seu desespero, fazendo com que ele não conseguisse descansar nem por um segundo. Eram chuvas, eram trovoadas, eram gritos horríveis que vinham de determinado local de dentro da floresta, que ele não reconhecia. E ali ele fica desesperado, meditando sobre tudo o que havia acontecido. Julgava-se ele abandonado por Deus, naturalmente, porque ele havia pedido, ele servia a Deus, e de repente ele se via naquela situação. Todos os abrigos que ele havia encontrado pelo caminho fecharam as portas de alguma forma, fazendo com que ele se encontrasse naquele momento ao relento, ao desespero, o frio, o abandono. Até seu fiel companheiro, um cão, o havia abandonado. Conforme o dia foi amanhecendo,
Ele então foi refazendo o caminho. Ele havia percebido que ele não estava no caminho correto. E ele foi refazendo o caminho, passando novamente pelo mesmo casebre. E ele descobriu que um malfeitor havia chegado naquela madrugada. Havia chegado naquela madrugada para assaltar aquela casa. Se ele tivesse ali, ele teria sofrido também a violência, pois o malfeitor havia assassinado todos aqueles que estavam naquele casebre. Ele percebe então que quando aquela pessoa havia batido a porta na sua cara, sem perceber, aquela pessoa havia lhe dado uma chance de continuar vivendo. Ele percebeu também que se seu cão permanecesse ao seu lado, chamaria a atenção dos malfeitores, porque seu cão latia desesperadamente, assustado com o som dos trovões. Ele percebe que numa segunda vez teve sua vida preservada. Conforme ele retorna no caminho para buscar o caminho correto, ele encontra algumas pessoas acostumadas à caça, que viviam naquela região, que lhe orientam que aquela árvore que havia caído, cujo oco lhe serviria de abrigo, era na verdade um covil de lobos. Eles, caçadores, pessoas acostumadas, mateiros, acostumadas a caminharem por aquela floresta, frequentemente encontravam lobos abrigados naquele oco. Ele percebeu mais uma vez que ele teve a sua vida poupada, que ele havia sido protegido, que a vida dele havia sido preservada. Mais adiante, ele encontra aquela ponte que havia caído, não permitindo que ele pudesse se abrigar naquelas areias claras do outro lado, na margem do rio. Quando ele se aproximou agora de dia, ele percebeu que aquela areia clara, na verdade, não era uma praia acolhedora. Era, na verdade, um charco, um pântano, que certamente ele aumentaria o seu risco, e certamente ele sucumbiria, tendo em vista que muitos morreram. Muitos morreram naquele local. Ele então segue retornando pelo mesmo caminho, até que ele encontra aquela cova, aquele covil, de onde haviam surgido uma nuvem de moscas vorazes que lhe machucaram, e ele descobriu que aquela cova era, na realidade, um ninho de serpentes. Meus irmãos, ele percebeu então que, embora ele tivesse chorado e reclamado muito, ele esteve protegido e amparado o tempo todo. Todas as vezes que nós pedimos, nós recebemos resposta. Não existe nenhum tipo de oração que permanece, que não é escutada, que não gera alguma ação em nosso favor. Mas muitas das vezes não da forma como nós queremos, mas da forma como nós necessitamos. Segundo a sua interpretação, ele achava que ele estava sendo atendido na sua oração quando ele encontrava um local para repousar numa cova. Mas, na verdade, ele não conseguia. Exatamente porque não era. Existia algo que era melhor e mais importante para ele. Nós devemos confiar, nós não temos condições de enxergar, de descortinar exatamente tudo aquilo que se apresenta à nossa frente, mas devemos confiar que acontecerá conosco aquilo do qual nós necessitamos invariavelmente. Que nós saibamos compreender, mas nós não desanimemos da oração em nenhum momento, porque a oração é exatamente aquilo que nos permite nos vincularmos àqueles que nos amam, àqueles que estão acima de nós, aqueles que conseguem enxergar além do que nós enxergamos. Allan Kardec teve a ocasião de escrever a narrativa dos Espíritos sobre isso, para que nós pudéssemos compreender como assim, como os Espíritos conseguem antever aquilo que não aconteceu ainda. E os Espíritos disseram a Allan Kardec, e isso está no Livro dos Espíritos, disseram a Allan Kardec que nós, quando estamos caminhando por uma estrada, a nossa visão é muito limitada. A nossa visão de dentro da estrada é muito limitada. Acontece que os espíritos mais adiantados, os espíritos superiores, eles conseguem enxergar mais do alto, enxergando na nossa estrada obstáculos, obstáculos que nós não enxergamos, porque estamos na estrada. Eles, por olharem de cima, conseguem enxergar mais longe. Então, os espíritos superiores, eles sempre sabem o que é melhor para nós, e não necessariamente está de acordo com os nossos pedidos, ou aquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós. Então, confiemos sempre. Confiemos e nos entreguemos a Jesus. Dai-lhes voz de comer, mas como? Nós temos 5 pães e 2 peixes, e deu certo, a ponto de sobrarem 12 cestos de alimentos. Confiemos, porque eles sempre sabem aquilo que é melhor para nós, e invariavelmente
nós receberemos de acordo com aquilo que nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso, para que nós possamos vencermos, é esse o nosso objetivo, na terra, nesse educandário divino. Confiemos sempre, temos o direito de pedir e sabemos que não existe a destinação como nós imaginávamos. Os Espíritos até nos dizem, como eu comecei falando no início do nosso estudo, os Espíritos até nos informam que existem provas que não podem ser modificadas, mas muito do que temos à nossa volta em nossas vidas pode ser modificado sim, porque não existe destino, como nós entendíamos. Na verdade, nós, Espíritos, só estamos destinados a uma única coisa, que é a nossa felicidade, a nossa iluminação. Invariavelmente, todos nós encontraremos isso em algum momento. Não existe isso de destino ou de predestinação. Existem planejamentos, mas não necessariamente esses planejamentos acontecem da forma como são planejados. Não raro, no momento da nossa reencarnação, como nós sabemos, principalmente através das obras de André Luiz, existe todo um planejamento daquilo que nós nos propomos a fazer. Acontece que no momento em que nós mergulhamos nesse maquinário de carne, estamos aqui no mundo, estamos submetidos a diversas interferências do mundo mesmo, dos nossos hormônios. As nossas escolhas mudam e o nosso livre-arbítrio ele é respeitado, nos ensinam os Espíritos. Então, não necessariamente nós agimos de acordo com os nossos planejamentos. Muitos de nós nos programamos, ainda no mundo espiritual, a fazermos determinadas tarefas que, quando nós chegamos aqui, nós as abandonamos. Muitas vezes elas se apresentam mais de uma vez para nós, como se os Espíritos dissessem: Guilherme, não foi isso que você disse que faria, não foi para isso que você reencarnou. E nós insistimos no erro, porque o nosso livre-arbítrio ele é respeitado. Não necessariamente nós seguimos de acordo com os nossos planejamentos. Quantos espíritos, ao reencarnarem, não assumem compromissos de estarem juntos, mas chegando aqui, então eles mudam de ideia, eles mudam seus planejamentos, e é justo. É natural que isso aconteça, porque somos nós os únicos autores do livro de nossas vidas. Eu gosto muito dessa frase atribuída a Chico Xavier. Segundo Chico Xavier, o livro de nossas vidas, todos os capítulos, todas as linhas são grafias nossas. Nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. Tudo aquilo que acontece conosco é resultado das nossas escolhas, nós não temos ninguém a quem culpar. Somos nós os únicos autores do livro de nossas vidas. Ninguém escreve por nós, ninguém faz escolhas por nós. E acontece conosco sempre aquilo que nós necessitamos para podermos corrigirmos-nos, para que consigamos acertar nossos passos, para que nós possamos vencermos-nos, porque é esse o nosso objetivo nesse educandário celeste. Num determinado momento, fomos todos nós trazidos para cá e Jesus nos recebeu a todos. Nos candidatamos, nos matriculamos nesse educandário, onde Jesus vela por todos nós, onde Jesus está com todos nós, sem exceção. O mais importante é nós trazermos Jesus para dentro dos nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente darmos bons frutos, como Ele havia nos proposto. Todos nós, invariavelmente, quando mergulhamos nesse educandário, recebemos tudo aquilo do qual nós necessitamos, as nossas necessidades expiatórias, as nossas necessidades de prova, de crescimento. Podemos pedir 1000 coisas, mas sempre nos será dado aquilo que é o melhor para nós. Eventualmente passamos por provas em que nós somos verdadeiramente tentados a acreditar que será bom para nós, aquilo que não necessariamente vai somar, aquilo que muitas vezes pode inclusive ser motivo de queda, aquilo que muitas vezes pode nos distrair no caminho, mas nós pedimos como crianças que somos, mas nós recebemos verdadeiramente aquilo do qual nós necessitamos. Meus irmãos, meditemos. Como é que seria se nós, pais que somos, pais e mães, dessemos tudo aquilo que os nossos filhos pedissem? Será que eles estariam vivos ainda? Será que já não teria acontecido um desastre? Então, quando nós falamos em pedir e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, nós temos que compreender que sempre recebemos quando pedimos, mas não necessariamente aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos, ou aquilo que nós precisamos, ou aquilo que nós merecemos, em outras palavras, aquilo que nós verdadeiramente precisamos para o nosso progresso,
para o caminho da felicidade, para que nós possamos verdadeiramente crescer, evoluir, progredir, temos que relembrar o tempo todo que esta não é a verdadeira vida. Nós não somos seres materiais, tendo uma experiência espiritual. Nós somos todos seres espirituais, tendo uma pequena experiência material. A vida, a reencarnação, é momentânea. A verdadeira vida do lado de lá somos seres espirituais, cujas vidas têm pequenos intervalos chamados de reencarnações, porque a vida é uma só. Então que nós saibamos atribuir valor àquilo que verdadeiramente tem valor para todos nós. Às vezes nós nos perdemos com luxúria, nós nos perdemos com as coisas do mundo. Nós nos perdemos com o status social, nós nos perdemos querendo as coisas do mundo, quando na realidade nós não pertencemos a esse mundo é transitório. Que nós possamos verdadeiramente enxergar aquilo que é imperecível, aquilo que tem verdadeiramente valor para todos nós. É uma das grandes oportunidades, é uma das grandes um dos grandes favores que a doutrina espírita faz para todos nós, é compreendermos essa realidade que nos auxilia muito na busca do caminho para a felicidade. Naturalmente que aquele personagem contado por Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, aquele missionário, ele foi irresponsável ao tentar pegar um caminho que ele desconhecia de uma cidade para outra, alegando possuir fé e certeza de que Deus o atenderia. Acontece que ele esperava que Deus o atendesse da forma como ele imaginava. E Deus o atende naturalmente, porque ele foi o tempo todo protegido. Ele foi o protegido, Deus o acompanhou, Deus o protegeu. Mas não era da forma como ele esperava. Ele esperava que ele encontraria o caminho certo, que seria uma reta, que ele encontraria abrigo e que ele chegaria na outra cidade, da forma como ele desejava ou no tempo que ele queria. A verdade é que ele foi o tempo todo protegido. E foi o tempo todo atendido, mas não foi atendido conforme ele havia pedido, mas conforme ele precisava naquele momento. Meus irmãos, é exatamente isso que acontece com todos nós. Nós, invariavelmente, passamos por aquilo do qual nós necessitamos. Às vezes necessitamos reparar nossos erros do passado com duras expiações. Nós necessitamos das provas para nos fazer mais robustos na fé, para nos fortalecer verdadeiramente. Porque imaginemos, por exemplo, uma importante árvore de lei, um mogno, por exemplo. Se nós pegarmos as sementes de mogno e colocarmos ela dentro de viveiros, protegida de insetos pragas, protegida da seca, protegida do açoite dos ventos e das tempestades, o mogno até permanece vivo, mas ele não cresce, ele não se desenvolve como aconteceria com ele se ele estivesse no interior de uma floresta. No interior de uma floresta, o mogno cresceria, aprofundaria suas raízes, exatamente porque ele seria o tempo todo assaltado pelas adversidades. Os insetos fitófagos, chamados insetos pragas, os animais que comeriam suas folhas, o açoite dos ventos, a seca, as tempestades, todas as vezes que ele sofresse as agressões ambientais, ele aprofundaria cada vez mais suas raízes, fazendo com que ele se tornasse cada vez mais robusto e maior. Porque são exatamente as adversidades que fazem com que nós cresçamos. Nós não podemos esquecer de um ditado popular que diz o seguinte: mar calmo nunca fez bom marinheiro. E é uma realidade. As provas desse mundo de provas e expiações em que nós vivemos, elas são importantíssimas para o nosso crescimento. As expiações são importantíssimas para que nós possamos corrigir erros do passado. Então sejamos gratos por todas as oportunidades, até mesmo pelas dificuldades. Nós sempre somos atendidos na nossa prece, sempre. Não existe nenhuma prece sem resposta, nos informam os Espíritos. Que não existe nenhuma prece sem resposta. Acontece que muitas vezes a resposta não é a resposta que mais nos agrada, ou a resposta da forma como nós queremos. É sempre de acordo com aquilo que nós necessitamos, aquilo que será melhor para nós. Senão nós não teríamos um anjo da guarda. Nós teríamos um anjo que nos atrapalhava. E, na verdade, os nossos anjos, a nossa família espiritual, aqueles que nos amam do invisível, que nos socorrem, que nos atendem, eles sempre conseguem saber aquilo que é melhor para nós. Não necessariamente, e não raro, não é aquilo que nós pedimos. Pelo contrário, às vezes. Pelo contrário, nós temos, às vezes, a
a necessidade até de passarmos para fazer com que aquela prova ela dure além do que nós imaginávamos, porque ela não teria sido o suficiente para que nós pudéssemos melhorar naquilo que ela se propõe. Allan Kardec teve a ocasião de perguntar às entidades venerandas, aos guias da humanidade, o tempo de duração de uma prova. E os espíritos responderam que, na verdade, as provas que enfrentamos, elas não têm um tempo previsto. Elas duram de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Determinadas provas para algumas pessoas são mais rápidas do que para outras, porque algumas pessoas são capazes de aproveitar a lição, outras não. Permanecem renitentes, permanecem reclamando e não percebem que a duração de determinada prova depende delas, invariavelmente depende delas. Então, meus irmãos, sejamos gratos por todas as oportunidades e confiemos no Pai que sempre nos atende. Não podemos esquecer as lições de Jesus, exatamente naquele momento em que ele falava para aquela multidão esfaimada, no momento em que Jesus recomendava que todos nós agradecêssemos por tudo, todos nós agradecêssemos por todas as nossas oportunidades, porque elas são invariavelmente de acordo com aquilo que nós necessitamos e não de acordo com aquilo que nós pedimos. Sejamos gratos por todas essas oportunidades. E que seja feita a vontade de Deus e jamais a nossa. É justo pedirmos, e conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec, muitos dos nossos pedidos são realmente acatados, mas muitos não. Muitas provas, elas têm a necessidade de existir em nossas vidas, de acordo com o nosso progresso, de acordo com as nossas necessidades. É o melhor para nós, por mais que nós não compreendamos naquele momento, é o melhor para nós. Então confiemos sempre. No momento das nossas orações, é justo pedirmos. Ninguém disse em nenhum momento que nós não precisávamos pedir. Entretanto, compreendamos que será sempre nos dado, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades, para que nós não nos percamos, porque aquilo que nós pedimos muitas vezes pode mais nos atrapalhar do que nos ajudar. E aqueles que conseguem enxergar além da nossa visão, eles sabem melhor do que nós mesmos o que é melhor para todos nós. Confiemos sempre, meus irmãos. Entreguemo-nos, porque é Jesus quem está ao leme dessa embarcação. É Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos, dai-lhes vós de comer, eles imaginam o quanto que eles não temeram. Caramba, nós nada possuímos, mas Jesus disse para nós fazermos, então façamos. Dai-lhes vós de comer. O que nós temos? 5 pães e 2 peixes. Mas não é o suficiente para 5.000 pessoas. Como podemos alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? E começaram. Damos o primeiro passo e a estrada aparece. Caminha que o caminho aparece. Precisamos confiar. Sabemos de inúmeras histórias, centenas, dezenas de histórias, de pessoas que começaram do nada, mas deram o primeiro passo. Dai-lhes vós de comer. Vamos dar o primeiro passo, sejamos obedientes e confiemos. Confiemos de que é Jesus, a luz do mundo, quem está no horizonte de nossas vidas, estendendo as mãos para todos nós, dizendo, vem, filho. Não desanima, confia, dá o seu melhor, porque eu estou contigo, eu estou ao teu lado. Vamos trazer Jesus para junto de nós, vamos buscá-lo no nosso entorno, invariavelmente nós o encontraremos. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu gostaria de convidá-los a todos nesses instantes. Eu gostaria de primeiro me desculpar por estar um pouco fanho, um pouco rouco. É que eu fui acometido dessa gripe que está acometendo todo mundo, mas graças a Deus nós conseguimos chegar até o final desse estudo. E eu gostaria de convidá-los a todos que possam me acompanhar numa prece de gratidão a Deus por esse momento, por esses instantes. Senhor Jesus, nesses instantes em que nós te buscamos em prece, queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que recebemos, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou, pelo teto que nos abriga, por nossas famílias, por nosso trabalho, por nossos amigos, até pelas dificuldades, pelas provas que enfrentamos, queremos lhe render graças.
divino guia de toda a humanidade. Eternos pedintes que somos da tua misericórdia, queremos te pedir mais, Senhor. Ilumina nossos lares. Ilumina aqueles que estão conosco, nossos familiares e amigos. Ilumina nossos pensamentos, nossos corações, para que nós possamos modificar nossas atitudes. E toda essa luz que nos envolve nesse instante de prece, possa daqui se irradiar, Senhor, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ilumina, Senhor, e ampara aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, nas calçadas, aqueles que atravessam duras provas, aos que se encontram desesperançosos, desesperados, depressivos. Ilumina todas essas pessoas, Senhor, que de alguma forma eles possam te sentir, da mesma forma como nós te sentimos nesses instantes. Mas queremos te pedir ainda mais, Jesus. Te pedimos nesses instantes por aqueles que mais necessitam de ti, do teu amparo e da tua proteção. Te pedimos, Senhor, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos, porque temos a certeza de que são esses, Senhor, aqueles que mais necessitam de ti, do teu amor. Jesus, que a sua luz possa se irradiar, possa amparar todos os necessitados, possa permanecer também nesse lar, para que ele seja um ponto de luz, guiando, amparando, com a tua presença entre nós, Senhor. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de todos os amigos espirituais, nós possamos encerrar esse momento de estudo, de meditação e prece, repletados de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.